por todo lado. Quantos tomam posse dessa palavra? Amém. Fala para quem está do teu lado, você está muito bonito hoje. É a minha opinião. Os irmãos já estão muito bonitos. E eu acredito que o fato que a forma como nós começamos algo pode determinar como será o restante também. Não é só começar, tem que começar bem. Quantos concordam comigo? Então, por favor, não baixe o padrão ao longo de 2026. Posso ouvir um amém? 2026 você tem que multiplicar em beleza, em arrumação, em apresentação, em alegria, em unção. 2026 será um ano de multiplicação. Gosto de dizer aleluia. Você pode aplaudir forte o nome do Senhor. Diga assim comigo, em Cristo Jesus. Eu sou nova criatura. Diga em Cristo Jesus. Eu tenho toda sorte de bênçãos. Diga em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora que você já aprendeu no 3, nós vamos declarar juntos, amém? 1, 2 e 3. Em Cristo Jesus. Eu sou nova criatura. Em Cristo Jesus. Eu tenho toda sorte de bênção. Em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Temos o seu assento, por favor. No último domingo nós ouvimos testemunhos. Acho que pode acender as luzes. No último domingo, então, nós ouvimos testemunhos. Quantos foram abençoados pelos testemunhos? Amém? Então nós vamos repetir alguns e vamos acrescentar um novo, se for possível. Está Jeremias. Jeremias contou um testemunho. Quantos lembram do testemunho de Jeremias? Amém? E daqui uma base para os irmãos, um pano de fundo do que aconteceu na vida de Jeremias. Jeremias começou a frequentar a videira esse ano. Foi esse ano, não foi? Foi esse ano. Começou a frequentar a videira. Arranje mais um microfone, por favor. Só fiquem atentos. Quando eu fizer isso aqui é porque é para cortar o microfone deles. Amém? E Jeremias começou a frequentar a videira esse ano. Chegou aqui com a esposa na altura, não é? Tiveram um filho. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Mas como ele mesmo contou aqui no testemunho, ele estava preso em alguns vícios. E vocês sabem como pessoas assim, infelizmente, veem os seus relacionamentos serem destruídos. De fato, o álcool, né? Quando fica um vício, destrói muita coisa. E o nosso irmão contou aqui que a relação com a mãe, com a família, estava péssima. Na verdade, já nem existia. E uma coisa que eu lembro que ele falava para mim várias vezes é que a mãe já não confiava nele para nada. E isso, muitas vezes, ele chorou no meu carro, conversamos, e ele sempre com a decisão de que, pastor, eu tenho que arranjar um emprego, porque a minha mãe vai, assim, acho que ela vai voltar a confiar em mim. E eu falava para ele, quando você falava que queria arranjar um emprego. Era para ter calma, está tudo nas mãos de Deus. Amém. Falava para ele, não é o tempo ainda. Do jeito que você está, se você arranjar um emprego, você vai perder. Falava para ele, não é o tempo, espera, deixa Deus transformar o teu coração, transformar a tua vida. Amém? Deus o libertou dos vícios. Quantos podem dizer aleluia? Você pode aplaudir o Senhor Jesus. E uma coisa que ele falou aqui, que ele valoriza muito, é a igreja em célula dele, né? A igreja dele. Minha igreja em célula, né? E os irmãos da célula, que ele falou que é a melhor célula da videira. Que ama. Qual é a célula? A célula de Deus. Que os irmãos da célula gritarem. Mas, de fato, é a comunhão, né, que transformou a vida da igreja, o estar juntos, transformou a vida do nosso irmão e começou a trabalhar também, a trabalhar. A mãe agora já confia nele novamente, os irmãos já confiam nele novamente. Ele é o irmão mais velho. Vocês sabem, o irmão mais velho tem muitas responsabilidades. Quantos concordam comigo? Mas ele tinha perdido isso, mas o Senhor restituiu. E ele disse então no final que foi um ano de restituição em todas as áreas. Relacionamento que já estava por um fio,
né? Porque quando as pessoas falam assim, pá, tá bom, vou te levar na igreja, é já a última, não é? É já a última chance, olha, se na igreja não for bem. Mas veio para aqui, o relacionamento foi restituído, o relacionamento com a mãe, com os irmãos, vida financeira também, e principalmente o relacionamento com Deus. Podes dizer aleluia? Vamos orar pela vida de Jeremias, amém? Você pode estender suas mãos para cá e sentado mesmo, estender as mãos para cá. Senhor Jesus, nós somos gratos pela vida do nosso irmão, nós o abençoamos. Declaramos o cuidado do Senhor sobre ele. Pai, a nós foi dado o privilégio de recebê-lo aqui e poder fazer parte desse processo de transformação, de restituição na vida do nosso irmão. Pai, nós o abençoamos. Assim como ele viveu a restituição em todas as áreas da sua vida, Senhor, que 2026 seja um ano de multiplicação de tudo que foi restituído. Que ele alcance o próximo nível. No nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Obrigado, Jeremias. Irmã Faustina, vamos ver, irmã Faustina. Vem? Tá. Chega aqui, irmã Faustina. Aleluia. Irmã França, dá uns pedacinhos hoje, vamos orar. A riqueza vai nos conseguir esse ano. Vai poder dar testemunho, irmã França? A irmã Faustina tem o testemunho que os irmãos lembram. Mas hoje ela vai suavizar um pouquinho mais. O testemunho da irmã Faustina é que Deus transformou o coração dela, não é? Qual foi a palavra que disse que ele marcou no encontro com Deus? Cura da alma. Então, conta o homenzinho torto que Jesus transformou. Contei, irmã Faustina. Graças e paz, irmãos. Totalmente transformada. Eu fui uma pessoa muito radical, né? E o meu testemunho está mesmo aqui. Rancorosa, sim. Rancor mesmo. Quem faz já não tem perdão. E hoje já não sou assim. E não só isso. Foi um momento da angústia, né? Mas depois, pela oração, a nossa célula comer mesmo uma das melhores. Eu tinha que viajar para Lisboa, não é? Meu marido faz. Não fui eu que falei. Faz consultas em 6 meses também. E tivemos um bloqueio, temos um financiamento no serviço dele. Não estávamos a conseguir. Será que não vão dar mais os valores, nem os bilhetes? Temos que ir para a África do Sul. Meu marido não pôde ir para a África do Sul por situações assim, da missionária. E eu fiquei, meu Deus, a gente tem que fazer essa consulta. Eu chorei, falei com o pastor, falei com a minha filha, vamos entregar nas mãos do Senhor. Com a oração dos irmãos, o pastor foi o líder aqui, oramos e conseguimos, na segunda semana, compraram os bilhetes, deram os valores e fomos para Lisboa. O documento da minha filha estava bloqueado, nós oramos, conseguimos, deu certo. Então, este ano, para comemorar, temos isso. E o outro, o meu testemunho está aqui, é o meu genro, nós estávamos bem e está aqui, ele está aí sentado. É muita alegria mesmo. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Me alegra, obrigado, irmã Faustina. Ver famílias restituídas, obrigado. Amém. Então, ver famílias sendo restituídas. Nós temos outros testemunhos, mas eu não tenho muito tempo, daqui a pouco são 0 horas, hora do cantando, né? Vou chamar a irmã França. Vamos falar aqui com ele, todo mundo é da minha célula, né? Amém. Irmã Maria França, glória a Deus. Maria, deixa só os irmãos da Lídia poderem o que para colocar assim. Amém. Por favor, irmã França, a palavra. Eu não vou adiantar nada do testemunho da irmã França. Eu queria que vocês prestassem muita atenção. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos, graças a Deus. Eu testemunho que foi uma entrevista há 2 meses, fui diagnosticado uma massa quística no ovário direito. Como a maioria, alguns irmãos sabem que eu sou médica, então já tinha um plano daquilo que devia se fazer.
e fiz uma ecografia. Além da minha especialidade, eu tenho noção de ecografia que eu fiz na França. Então, foi uma descoberta e assim, que os colegas disseram, olha França, tu tens uma massa importante, gigante, no ovário direito. E uma massa que tem uma medida de 8 centímetros. Eu olhei no aparelho e disse, não pode, porque foi só um controle. E a colega me falou isso, chamou a ginecologista e disse, olha, essa massa é preciso de um certo estudo, porque é sério. 8 centímetros não é qualquer coisa. Então tem que ir na consulta de ginecologia. Para mim foi a sobrecarga, porque antes disso passei nos episódios dos acidentes. Assim, em pouco tempo, eu disse, Deus, mais uma notícia desse. E o domingo, vem aqui, falei com o pastor Hélio. Deus, eu acredito em Deus. O que Deus faz. Quando voltei para casa, eu disse, Deus, faz um milagre, porque eu não quero passar pela faca, porque você sabe, quando você é da área da saúde, os médicos são péssimos pacientes, isso por certeza. E eu fiz um plano, vou ter que ser operado, vou ter que eu vou ter que parar muitas coisas e fazer isso. É uma massa. E pela descrição que fui feita, uma massa com conceito. Quando é uma massa com conceito, significa uma massa sólida, a tendência é sólida, não é qualquer massa. Aí fui falar com o cirurgião, diz, olha França, tem que operar, mas vou já pedir os exames que você vai fazer, vamos pedir um TAC para ver a natureza daquilo que vamos operar. Eu disse, está bem. Fui na ginecologista e disse, olha, vamos fazer um tratamento hormonal, mas eu sabia que o tratamento hormonal não vai dar certo pelo tamanho da massa. No princípio, mesmo até os colegas dizem, mas você vai fazer um tratamento que você sabe que não vai dar certo. Eu disse, não. Eu vou fazer o tratamento só para agradar a colega ginecologista, para não dizer que ela não fez e tal. Comecei o tratamento, mas depois parei. Mas não aconselho a ninguém de parar um tratamento. Havia um dia que eu tomava, um dia que não tomava. E eu compartilhava com as minhas famílias, a Jocelyn, a minha irmã, disse, olha, já tem o resultado? Eu disse, não, estou fazendo todos os exames pré-operatórios, pré-cirurgical, para poder passar no bloco. Eu já estava programada a data, fiz a minha mala e tudo demais. E fui no Hospital Militar, pegar o resultado, preferia fazer no Hospital Militar, porque é uma instituição de escola. A maioria dos médicos especialistas, antes de ir para fora do país, passam no Hospital Militar. E no Hospital Militar tem a telemedicina. Significa que quando fizemos o exame, mandamos em Portugal, os médicos avaliam e mandam o diagnóstico. Então, são diagnósticos que não se discutem. E fui pegar o resultado do abril. O resultado do TAC não falava da massa, mas falava de um processo inflamatório que era normal, infecção, essas coisas mínimas. Eu disse, não está certo. Liguei no cirurgião. Eu disse, olha, eu tenho um resultado, mas acho que se enganaram, porque não estão a descrever a massa que eu tenho. E ele disse que não pode, porque você fez um TAC com produto de contraste. Então, quando se faz um TAC, é para bem localizar, quando vocês têm uma massa, ele descreve bem a natureza. Mas no relatório não havia. Eu disse ao doutor, eu estou aqui com a ecografia, que está aqui comigo, com aquela imagem grossa, que foi o que eu vi. Aí ele disse, olha, sabe, pode ser que na ecografia a colega se enganou. Eu disse, doutor, se a colega se enganou, significa que eu também me enganei. A ginecologista que estava acompanhando também se enganou, porque ela estava presente no dia. Tinha 3 médicas na sala, no caso. Ela disse, não, eu lhe aconselho, doutor, vai no serviço de imagiologia, vai lá falar com os colegas e explica a situação. Fui lá, encontrei os seus colegas, os especialistas, e aí eu expliquei, eu disse, olha, há um resultado que está me deixando assustado, porque está aqui o resultado antigo, eu estou me preparando para passar numa cirurgia, mas o resultado que você emitiram não tem nada. Aí ficaram todas admiradas, chamaram outro especialista, uma médica cubana, vieram lá e foram restituir a imagem. Ficaram olhando e disseram, doutora, não tem a massa que foi descrito há 2 meses. Eu disse, não pode. Isso sai do nosso raciocínio médico. É impossível. Aí foram me levar numa sala, repetiram de novo a ecografia.
Eu disse, uma massa de 8 centímetros não passa assim, você sabe, você vai dedicar isso. Você tem noção de ecografia? Ficaram a fazer, nada. A massa já não estava. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. É bom que os irmãos perceberam. Quando fez o primeiro exame, eram 3 médicos especialistas na sala e todos percebiam sobre a ecografia. Ou seja, todo mundo viu que estava lá uma massa de 8 centímetros. Não são 5, não são 4, são 8 centímetros. 8 centímetros é muito. Você sabe que de 8 centímetros aí é muito, não é? É muito. E simplesmente, quando estavam a preparar-se para fazer a cirurgia, esses exames mostraram que não existe mais massa nenhuma. A própria paciente, que a médica ficou maluca, os médicos ficaram malucos, veio mais pacientes, refizeram o exame. Resumindo, se existia, o Senhor retirou. Louvado seja o nome do nosso Deus. Senhor, aplaudir o nome do Senhor. Se tem para você olhar, por favor. Sim, irmão, nós vamos louvar o Senhor mais uma vez. Só que vai ter alguns testemunhos. Nós vamos tentar cantar que uma nova história o Senhor tem para si. Vamos dizer aleluia. O Senhor tem para ti uma nova história. Mas o Senhor tem para mim também uma nova história. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Muito alto. Jesus poderoso. Aleluia. Feche os seus olhos aí. Você vai pedir ao Senhor, Senhor, eu quero viver uma nova história. Muda, Deus, a minha realidade. Talvez você chegou aqui com um diagnóstico assustador de enfermidade. O Deus que cura está nesse lugar. Aleluia. Talvez você chegou aqui com uma dor profunda em seu coração, porque os teus relacionamentos foram destruídos. Quero te dizer, o Senhor que restaura, Ele está aqui nesse lugar também. Feche os seus olhos aí no seu lugar. A palavra de Deus está em nosso coração. Livro de Ezequiel, por favor. Capítulo 36, verso 37. Guarde esse versículo. Claro, ao longo do ano nós vamos apresentar alguns outros, além do banner, que eu espero que depois você faça uma fotografia ali também. Tem Neemias 9:23 que diz: multiplicaste os teus filhos como as estrelas do céu e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus pais que nela entrariam para a possuírem. Mas Ezequiel 36 e 37, vocês veem Velho Testamento, mas revela algo que está no coração de Deus. Olha só o que diz: assim diz o Senhor Deus, ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho. O que o Senhor está a dizer aqui, meus irmãos? Deus está a dizer então, de outra maneira, usando outras palavras, seria o seguinte, não é? Eu ainda espero que a casa de Israel me peça coisas, e principalmente que me peça para multiplicá-los. Eu vou permitir que eles me peçam para multiplicá-los. Quantos querem ver multiplicação nos seus dias? Amém? Quantos querem desfrutar de multiplicação em 2026? Amém? Então, essa é uma promessa para nós. Sabe, é a garantia de que eu posso pedir porque o Senhor quer me dar. Quem já experimentou pedir algo para alguém que aquela pessoa estava disposta a oferecer? Não é muito mais fácil? É o que Deus está a dizer para nós, não é? Eu ainda permitirei que eles te solicitem para multiplicá-los. Agora, quem é que vai desfrutar de multiplicação? Aqueles que pedirem. Já ouvimos o texto também. Nós não recebemos porque nós pedimos mal. Mas o pior ainda é não receber porque não pediu nada. Quantos escreveram os alvos de 2026? Quem escreveu mesmo? Ou quem só está com os alvos na cabeça? Mas preste atenção. Escrever, obviamente, você organiza as ideias, você estabelece o que é de fato prioridade, o que não é, o que vai ocupar o seu tempo em oração e o que não vai. Mas sabe,
o desejo do Senhor é de nos multiplicar desde sempre. Multiplicação está no coração de Deus. A primeira bênção que aparece nas Escrituras é a respeito de multiplicação. Lá em Gênesis 1, 28, não é? Deus então criou o homem, Gênesis 1, 26 e 27. Deus então os abençoa no 28, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, multiplicação está no coração de Deus. O Senhor quer nos multiplicar, mas o que é necessário? Que você aprenda a pedir, a clamar. Não fala, Deus sabe o que está no meu coração. Não, verbalize. Eu presto atenção aos irmãos quando nós falamos assim: vamos orar, olha aí no seu lugar. Os irmãos ficam assim, like estátuas, né? Só pensar na oração, né? Só em telepatia. Não funciona assim. No cristianismo você fala e declara, você clama, você pede, você profetiza quando dizem amém. Então você não imagina as coisas, você fala, você precisa falar. E então você precisa aprender a pedir. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 47, não é? Fala a respeito da igreja. Então nas Escrituras ficou registrado, Deus registrou que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Deus acrescentava. Mas depois, em Atos 6, 7, diz, onde nós podemos ler que Deus então multiplicava os discípulos. E também multiplicavam os que obedeciam à fé. Então você vê, Deus tem um coração para nos multiplicar. O que é necessário que haja? Fala comigo um clamor. Fala comigo um pedido. Fala comigo uma solicitação. Então você precisa solicitar a Deus. Você precisa pedir a Ele: Senhor, eu quero desfrutar de multiplicação. Mas também não são orações vazias. Sabe aquela pessoa que fala assim: olha, se eu te fiz algum mal, me perdoa, não é? Ele sabe o que ele te fez muitas vezes, não é? Mas também tem a oração que o pessoal fala assim: Senhor, me perdoe todos os meus pecados. Não, ele sabe também quais são os pecados que ele tem que pedir perdão e confessar. Mas o mesmo se aplica ao pedir. O que é que você quer da parte de Deus? Pastor, eu quero casar, tá bem? Você quer casar com quem? Você quer casar com que tipo de mulher ou de homem? Não é? Você tem algum pedido? Não, desde que seja uma pessoa de Deus. Não. Deus não vai fazer isso. Aprenda a pedir. Fala para quem está do outro lado: peça direito. Há um ditado, não é? Quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve também. Que não seja assim a sua vida. Não siga o Evangelho da Maria vai com todos. O Senhor quer te direcionar. O Senhor quer para te dar aquilo que você pedir. Quando dizem amém, fala assim comigo: em 2026 o Senhor vai me multiplicar naquilo que eu clamar. Quantos dizem aleluia? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém? Então, o Senhor tem muita coisa para fazer na nossa vida. E nós temos muitos milagres. Mas o que é necessário? Uma disposição de clamar e uma disposição de cooperar com Deus. Não é? Para que milagres aconteçam. A Bíblia fala então, lá no livro de Mateus, o Senhor pregou então um sermão na montanha, no monte, não é? E depois pediu que todo mundo se assentasse, para ele ia dar de comer aquelas pessoas que estavam ali a ouvir, não é? Chegou um menino que tinha quantos pães e quantos peixes, meus irmãos? 5 pães e 2 peixes. Esse menino cooperou com o milagre do Senhor. Amém? Cooperou. Pão aponta para a provisão. Peixes, vocês lembram quando Jesus chamou Pedro, falou para ele o quê? Que ele agora seria pescador de homens. Então, peixes apontam para vidas, para gente resgatada. Então, preste atenção nisso, isso é muito sério que eu vou falar para os irmãos aqui. O milagre da multiplicação foi de pães e peixes. Pães apontam para a provisão, não é? Peixes apontam para vidas que são resgatadas. Preste atenção nisso. A sua provisão não é que está escondida no propósito de Deus de resgatar homens. Por que às vezes nós não prosperamos, não avançamos mais? Porque nós retemos aquilo que o
Senhor nos tem dado. Aquele menino foi usado por Deus. Ele cooperou com o milagre. O que ele tinha, ele deu. Você não vê nenhuma menção de falar que o menino pensou, por exemplo, eu sou o único que dá nessa igreja. Ninguém trouxe para dar. Sou eu que dou. Entenda qual que é o propósito de Deus. O propósito de Deus está atrelado ao crescimento e à expansão do seu reino. E o reino de Deus tem a ver com pessoas. Alguém diga aleluia. Fala comigo, o reino de Deus tem a ver com pessoas. Tem a ver com vidas. Vidas sendo resgatadas, restauradas, curadas. E aqueles que se dispõem a cooperar viverão multiplicação. Alguém diga amém. Livro de Isaías, capítulo 61, verso 7. Olha só a promessa que nós temos. Isaías 61, 7. Todas as ovelhas de Quedar, 61, verso 7. Isaías 6:1, verso 7. Isso. Em lugar da vossa vergonha, tereis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, não em outros lugares. Fala comigo, na minha terra, eu possuirei o dobro e terei perpétua alegria. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Deus, não em outro lugar, na sua terra, o Senhor vai te dar um lugar para chamar de meu. O Senhor tem dupla honra reservada para aqueles que esperarem. Dupla unção também. Deus não quer apenas multiplicar pães e peixes, não é? Nós vamos crescer, eu falei com os irmãos. 2026 nós vamos dobrar o culto aqui na Videira Quilamba. Nós vamos ter culto às 8 da manhã e vamos ter culto às 10 da manhã. Nós vamos ter que multiplicar a equipa de louvor. Nós vamos ter que multiplicar líderes de célula. Nós vamos ter que multiplicar quem vai fazer a abertura, quem vai fazer a oferta. Nós vamos ter que multiplicar quem vai pregar a palavra. Nós vamos ter discipuladores, nós vamos ter pastores ordenados na vinha. Por quê? Porque o ano da multiplicação. Mas não é apenas a provisão que será multiplicada. Não é apenas a equipa que será multiplicada. A unção sobre nós será multiplicada também. Deus vai multiplicar o azeite nas nossas vidas. O azeite será multiplicado. E não é errado você clamar por dupla honra. Não é errado você falar, Senhor, eu quero mais. Certo homem de Deus chamado Eliseu, ele era discípulo de Elias. Ele fez um único pedido. Ele disse, eu quero o dobro da unção que está sobre a sua vida. Isso não lhe foi negado. Deus deu o dobro da unção que estava na vida de Elias para Eliseu. Você sabe, você vê multiplicação de pães no Novo Testamento. No Velho Testamento, certo homem de Deus multiplicou pães. Sabe o seu nome? Eliseu. Tinha o dobro da unção de... Quando ele morreu, não é? Foi enterrado em certo lugar, a campa ficou aberta por alguma razão, estava a passar o exército inimigo, um homem morto estava a ser carregado pelos amigos. Quando o exército inimigo se aproximou, eles atiraram o cadáver do amigo, onde Eliseu tinha sido enterrado. Sabe o que aconteceu com o homem morto? Ressuscitou, porque bateu nos ossos de Eliseu. Os ossos de Eliseu ressuscitaram o homem. O dobro da unção. Quantos querem viver multiplicação nos seus dias? Deus tem algo extraordinário para a sua vida. Quantos dizem aleluia? Coloque a mão sobre a sua cabeça e fala assim, Senhor Jesus, eu recebo no ano de 2026 o dobro da unção, da sabedoria, do discernimento, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Então, olha só, mas tem algumas coisas que precisam acontecer. 2026 será sim um ano de multiplicação, mas há um ponto de partida. Fala comigo, há um ponto de partida. O ponto de partida para a multiplicação, e desculpa ser redundante, irmãos, é gratidão. Gratidão. Valorize o que você tem nas mãos. Se você valorizar o que você já tem, acredita em mim, isso aumenta o desfrute. Isso multiplica tudo que você já recebeu da parte de Deus. Em 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao 7, não dá tempo de nós lermos, não é? Mas esse mesmo profeta, Eliseu, ele atendeu uma mulher viúva. Aquela mulher estava amargurada, com dor, endividada. O marido morreu. Como se não bastasse, o marido deixou dívidas. Vieram os credores para recolher os filhos, para levar como escravos, em pagamento da dívida. Sabe o que
profeta falou para ela, não falou qual que é o teu número de conta. Olha, nós vamos fazer aqui uma recolha no meio da igreja para te abençoar, para pagar a sua dívida. Não, perguntou para ela, o que é que você tem? O que é que você tem em casa? E essa é a pergunta que o Senhor sempre nos vai fazer. O que é que você tem? Valorize o que você tem. É daquilo que você tem que o Senhor vai trazer multiplicação, crescimento. É a equipa que você tem, é os irmãos que caminham contigo na sua célula, é o líder que você tem também, é os pais que você tem, são os irmãos que você tem. Pastor, mas a minha família é muito horrível. Mas é essa que o Senhor me deu. Seja grato, valorize. Pastor, eles não me honram. Honra você, faça você o caminho, seja mais parecido com Jesus. Pastor, mas eu não aguento, é muito difícil o relacionamento. Seja grato a Deus, a quem não tem absolutamente ninguém e nada. Mas o Senhor separou alguém para ti, para te dizer aleluia. E vocês conhecem o milagre, não é? Aquela mulher saiu a recolher garrafas emprestadas, muitas garrafas emprestadas. E naquela pouca garrafa que ela falou para o profeta, eu tenho apenas uma garrafa de azeite em casa, uma botija de azeite em casa, não é? Mas é daquela botija que muitas outras foram cheias. A palavra fala que ela começou a despejar azeite em todas as garrafas e só parou de jorrar quando a última garrafa estava cheia. O que você entende com isso? Que se tivesse mais garrafas, teria mais azeite a jorrar. Mas qual que era a fonte? O primeiro que ela tinha. Fala para quem está ao teu lado, valorize o que você tem. Valorize o seu talento, meu irmão. Valorize a bênção que você tem. Aprenda a ver. Se calhar você não tem apenas bons olhos. Peça bons olhos, Senhor, me dê bons olhos. Eu quero ver. Porque a pergunta que Eliseu fez à viúva é a mesma pergunta que o Senhor nos faz hoje. Hoje, o que é que você tem em sua casa? O que é que você tem na sua casa? Amém? Para servir a Deus? O que é que você tem em sua casa para cooperar? O que é que você tem em sua casa para que isso seja usado para o avanço do reino dos céus? Pastor, eu tenho uma casa. Glória a Deus pela casa. Receba gente nessa casa quando te dizem aleluia. Então, olha, talvez você vai se omitir a isso, mas eu quero dizer algo. Sempre vai ter alguém com 5 pães e 2 peixinhos dispostos a cooperar com o milagre. Não perca a oportunidade de ser você. Não perca a oportunidade. Não se excuse disso. Amém? Outra coisa, outro ponto. O que você recebeu pode gerar algo que te foi prometido. Qual que é o exemplo que eu pego aqui? Elias. Elias foi para uma viúva de Sarepta, não é? Teve um problema com Jezabel e foi para Sarepta de Sidom. O que muitos não sabem talvez é que a cidade onde ele foi era a cidade de onde Jezabel vinha, não é? Ele foi para essa cidade que adoravam a Baal. Mas a palavra fala lá em 1 Reis 17, do 10 ao 14, a palavra fala então que uma viúva pobre recebeu Elias. Uma viúva, ele pediu água primeiro, depois perguntou o que é que ela tinha, ela disse que tinha um pouco de trigo. Ele diz então, vai, faz um pão para mim e depois faça o resto para ti e para o teu filho. Mas ela tinha dito, olha, o que eu tenho só dá para mim e para o meu filho comermos uma única refeição e depois nós vamos morrer. Mas quem é que ela recebeu? Elias. O nome Elias, Eliá, significa Yahweh é meu Deus. Jeová é meu Deus. Ela reconheceu, está um homem de Deus aqui. Ela foi, fez o pão e ela deu para o homem de Deus. Resumindo a história aqui, não é? Não faltou nada na casa dela. Enquanto o profeta permaneceu na casa dela, o trigo continuou, o azeite continuou, não faltou alimento na casa dela. Tudo porque ela colocou o Senhor em primeiro lugar. Mas tudo que ela via antes era um homem de Deus. O que ela recebeu lhe proporcionou o que ela não tinha antes. Então não julga aparências. Deus vai enviar pessoas. Presta atenção no que eu falo. O milagre de Deus sempre está oculto em pessoas. A provisão do Senhor sempre virá acompanhado de alguém. Os lugares que você vai chegar sempre virão com alguém. E às vezes é na imagem de uma pessoa que você nem tolera, mas é ela que esconde o favor de Deus sobre a sua vida. Quantos me entendem até aqui? Fala para quem está do outro lado. Aquilo que você recebeu pode gerar o que te foi prometido. Amém.
Eu gosto dessa questão de relacionamentos, não é? Às vezes o amigo, a amiga vai te apresentar alguém que vai ser o seu esposo, vai ser a sua esposa. Alô? Alguém tem ouvidos aí, por favor? Não está fazendo assim? Não vão casar. E 51. Amém. Agora sim. Amém. Queria que você ficasse de joelhos no seu lugar. Eu vou continuar a palavra, não se preocupe, mas antes, deixa eu te fazer a transição, são 23h59. Volte para a sua cadeira, acho que fica mais confortável. Fazer a transição em oração. Em oração. Aleluia. Feche os seus olhos aí. Pastor, isso é importante. Eu acredito que sim. Como terminamos e começamos. Oh Deus, Tu é digno de tudo. De honra. Estamos hoje a encerrar um ciclo 365 de vivermos o melhor de Deus. De recolhermos da graça de Deus. Vimos tantos milagres nesse ano, Senhor. Casamentos foram aperfeiçoados. Casamentos foram celebrados no nosso meio. Senhor, nós vimos jovens entregarem a vida para Jesus. Nós vimos arrependimento genuíno. Nós vimos o Senhor reconciliar famílias. Nós vimos o Senhor a converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Nós vimos o Senhor abrir portas de emprego. Nós vimos o Senhor a prosperar, o Senhor a curar, a operar milagres extraordinários no nosso meio. 2025 foi um ano de restituição e nós somos gratos ao Senhor. E hoje, nos primeiros minutos de 2026, Senhor Deus, nós consagramos diante do Senhor os nossos alvos, os nossos planos, os nossos objetivos. Nós consagramos os nossos dias diante do Senhor. Pai, que sejam dias de saúde, que sejam dias de abundância de vida, que sejam dias de resposta, que sejam dias de novos relacionamentos, que sejam dias de níveis mais elevados de unção, que sejam dias de maior sabedoria, que sejam dias de nos parecermos mais com Jesus, que sejam dias de uma grande colheita, que sejam dias da conversão de muitos, dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos filhos. Pai, que sejam dias que a estéril vai ficar grávida, que sejam dias, ó Senhor, que casamentos serão celebrados, onde havia vergonha é templo de dupla honra, dupla honra. Serão dias que ministérios serão restaurados, serão dias que a alegria será renovada, a bênção do Senhor será multiplicada. Eu creio, Senhor Deus, em nome de Jesus, 2026 será o melhor ano das nossas vidas até o dia de hoje, não por nós mesmos, não porque somos bons, mas pela graça de Deus que nos alcançou, pela sua graça, Senhor, que favorece aquele que não merece. Nós somos esses, ó Senhor. Nos consagramos 2026 diante do Senhor. Novas empresas serão abertas, novos ministros de louvor serão levantados, ministros da palavra, relacionamentos com Deus serão restituídos, pedidos serão feitos, casamentos serão celebrados, filhos irão nascer, Senhor, nesse ano, para a honra e glória do nosso Deus, para a honra e glória do nosso Deus. Portas serão fechadas, mas vão cooperar para o nosso bem, porque o Senhor quer o nosso bem, o Senhor quer nos abençoar, Senhor, e nós somos gratos, em nome de Jesus. Aí no seu lugar, repita comigo, diga: pela fé, e como igreja, nós consagramos 2026 diante do Senhor. Diga: eu declaro que esse ano
vida eu viverei o melhor ano já vivido até aqui. Diga, eu continuo a crer nos milagres do Senhor. E eu creio que aquilo que é meu, o Deus já abriu as portas e ninguém irá roubar. Diga, eu creio que o anjo do Senhor está em meu derredor e Ele me guarda. Diga, eu confesso nessa noite o amor de Deus sobre mim. Diga, eu não mereço, mas Ele me amou e eu desfruto desse amor em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Fica em pé no seu lugar, aplaude o Senhor. Feliz ano novo! Feliz 2023! Saia do seu lugar e abrace alguém, pelo amor de Deus! Fala para eles, feliz ano novo! Profetiza na vida desse irmão, dessa irmã. Fala para eles, será o melhor ano da sua vida. Pronto, glória de Jesus. Será o melhor ano da sua vida. Moisés teve um encontro com Deus, você deve lembrar a palavra. Deus enviou ele para libertar o povo, não é? E ele se achava fraco demais. Mas Deus perguntou para ele: o que é que você tem na sua? Ele disse: eu tenho apenas uma vara, eu tenho apenas um bordão. Deus então falou para ele: coloque o bordão no chão. E esse bordão se transformou numa cobra. Mais à frente você vai ver muitos sinais que foram realizados através da vida de Moisés com aquele bordão. Com aquele bordão, Moisés feriu o Nilo, se transformou em sangue. Com aquele bordão, Moisés bateu no chão e muitos insetos, piolhos, pulgas, não é? Invadiram a cidade toda. Com aquele bordão, Moisés então abriu o mar vermelho. Mas lá na frente você vê que com aquele bordão, Moisés feriu a rocha e saiu água da rocha. Tudo com aquele bordão. Então você vê, é uma questão de perspectiva. Aquela mulher falou apenas uma garrafa de azeite, não é? Moisés falou apenas um bordão. A questão não é o que é que você tem, é se está nas mãos de quem. Aquela garrafa debaixo de uma palavra multiplicou. E aquele bordão, que outrora era conhecido como o bordão de Moisés, se transformou agora em bordão de Deus. Livro de Êxodo, capítulo 4, verso 20. Isso é importante lermos. Êxodo 4, 20. Êxodo 4, 20. Não tens festa para ir, né? É por isso.
Tomou, pois, Moisés, a sua mulher e os seus filhos, fez-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão, o que, meus irmãos? O bordão de Deus. Não é mais o bordão de Moisés, agora é o bordão de Deus, operando sinais. O que você tem, transforma em algo que é do Senhor. Aquilo que está na sua mão, fala, isso é de Deus, não é? Não importa o que quer que seja, fala, isso é do Senhor. E se é do Senhor, vai servir o corpo de Cristo, vai servir a Deus. Que a sua casa sirva ao Senhor, que o seu carro sirva ao Senhor, que o seu trabalho sirva ao Senhor, que as suas finanças sirvam ao Senhor. Deus vai te dar provisão. No ano de 2026, no ano da multiplicação, viva para o reino dos céus. Pastor, é a minha agenda. Enquanto for a tua agenda, vai ser só a tua agenda. Quando for a agenda do Senhor, Deus vai te trazer multiplicação. Amém. Que nada mais seja seu. Entregue tudo ao Senhor. Quantos dizem aleluia? Fala para quem está ao teu lado, esse é o nosso ano. Não, você tem que falar com convicção. E cena não está. Porque tem gente que não coopera. Então você fala para ele, esse é o meu ano. Não olha para ninguém, fala para você mesmo, esse é o meu ano. É o ano de multiplicação, aleluia. De multiplicação, aleluia. Multiplicação de unção, de sabedoria, de provisão. Esse é o seu ano. De portas, sabe? Você viu muitas portas em 2025. Se prepara para aquilo que Deus vai fazer em 2026. Deus vai fazer muito mais. Qualquer promessa. Na sua terra, o Senhor vai te dar abundância. Na sua terra, o Senhor vai te dar muita honra. Quantos dizem aleluia? Você pode aplaudir o Senhor. Multiplicação é bênção. Não é apenas contas, não. Multiplicação é bênção e está no coração de Deus. Falei isso para os irmãos. Sua provisão está atrelada ao propósito de Deus. E o propósito de Deus é relacionado a pessoas, ao seu reino. Quando o discípulo chegava a certo lugar para anunciar o Evangelho, qual era a mensagem que Jesus falou para eles anunciarem? É chegado a vós o reino. O reino. O reino é relacionado a pessoas. E é nessas pessoas que o Senhor vai trazer a sua provisão. Eu não estou dizendo que você tem que ficar atrás de pessoas, presta atenção. Você vai dar. Você vai ser usado para dar qualquer promessa. Emprestarás a muita gente, mas não tomarás emprestado. Pastor, por que é que nós temos que prosperar? Por que é que Deus vai nos prosperar? Porque se você prospera, a igreja prospera. E se a igreja prospera, nós vamos ter condições de abençoar muito mais gente. Esse lugar cabe mais ou menos 120 pessoas, não é? Mas aí você vai dobrar o culto, você vai dobrar a demanda, você vai precisar abençoar outros também. O que é necessário? Fala comigo, recursos. E onde é que está esse recurso? Não procure fora, querido irmão. Deus vai te prosperar. Já deram a parábola da dracma perdida, não é? Esse é o nosso exemplo. Volta e meia, nós ficamos à espera que um tio ajude, que o governo faça. Não vai ser assim. O que antes era castigo, agora é bênção. Do suor do seu rosto você comerá. Por outras palavras, você não vai precisar que outros te deem de comer. Deus vai te dar trabalho, você vai ter recursos e você vai ter o teu sustento. Você não vai precisar de outros, pelo contrário, você vai abençoar a outros. Qual é a minha oração constante? Senhor, que eu seja próspero, que eu tenha o suficiente para mim e o suficiente para abençoar a outros. Que seja assim no ano 2026. Mas eu vou mudar a frase em 2026. Eu vou falar, minha provisão vai ser a seguinte, Senhor: terei muito para mim e muito para abençoar a outros. Porque é o ano da multiplicação. Quantos dizem aleluia? Aplauda forte o nome do Senhor. Você não sabe o que é um catalisador? Catalisadores são substâncias que são usadas para acelerar reações químicas. Sabem disso? Lembram disso, não é? São catalisadores. Eu falei que você pode ser um cooperador com Deus nos milagres. Então, em vez de você retardar o milagre de Deus na sua vida, você precisa colocar alguns catalisadores espirituais. E qual que é o principal catalisador espiritual que eu posso apresentar para os irmãos? Um coração grato.
eu tenho um carro, não é? Tive um acidente, mas o Senhor vai reestruturar. Eu tenho, seja grato. Peça para Deus mudar o seu olhar. Agora, o que foi lembrado quando da multiplicação dos pães e dos peixes, não é? João 6, 23 diz o seguinte: entretanto, outros barquinhos chegavam de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Que pão? O pão que foi multiplicado lá em João 6, 11, não é? O lugar onde comeram o pão, vírgula, tendo o Senhor dado graças. O que é que trouxe a multiplicação? Fala comigo, ação de graças. Gratidão a Deus é um catalisador. Para de reclamar. Comece a agradecer. Fala, Senhor, muda a minha mente, muda o meu coração, muda a minha boca, muda a minha língua. Eu não quero ser alguém que amaldiçoa, eu quero ser alguém que agradece, que louva, que engrandece, que exalta, que motiva, que alegra. Sabe aquela pessoa que chega num lugar e as pessoas ficam alegres porque ela chegou? São catalisadores de bênçãos naquele lugar. Seja um catalisador espiritual. Seja alguém que tem um coração grato. Você sabe, eu falo quase todo domingo para os irmãos: Jesus nunca nos prometeu uma vida sem problemas. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês vencerão também. Você pode escolher. Você quer uma vida com muitas emoções ou com poucas emoções? Qual a vida que você quer? Com muitas emoções ou poucas emoções? Muitas emoções têm muitos problemas. Mas preste atenção. Você não está aqui de passagem por acaso. Não é? Você não está aqui por acaso. Deus vai te usar para fazer coisas impossíveis. E no final você vê... Você já viram um problema que você sorri? Né? Quando é bem grave, geralmente é assim. E aí vem a solução, você ri mais ainda. Olha, esse problema nem sei como é que veio, nem sei como é que foi. Era uma mancha de 8 centímetros, que agora não tem mais, doutora França. Entendeu? Porque Deus operou um milagre. Deus é bom. Meus irmãos, no mundo você vai ter problemas, mas o Senhor dará contigo todos os dias. Essa que é a promessa. Eis que estarei convosco todo. E eu acrescento, e no ano de 2026 em especial, eu te darei dupla honra. Você sabe, talvez 2025 você lançou a rede e não pescou nada. Chegou o tempo de lançar a rede para o outro lado. 2026 é ano de grande pescaria. O Senhor vai te trazer multiplicação. Pode dizer aleluia. Fala para quem está do teu lado, a multiplicação está nas nossas mãos. Amém? A multiplicação está nas nossas mãos. A palavra fala que Deus abençoa 100 vezes mais aquele que abre mão de alguma coisa. Não é? Aquele que abre mão de casa, familiares, não é? A Bíblia fala que em vida receberão 100 vezes mais. Falei para os irmãos, Deus não multiplica o nada, não é? A única coisa que é multiplicada por Ele não dá nada é o próprio zero. O zero é que não dá para multiplicar. Mas sabe o que é que Deus vai fazer contigo no ano 2026? Aquilo que não foi restituído, Ele vai restituir. Então não fica ansioso a pensar, essa parte não foi restituída. Não, não funciona assim. Deus não anula as outras palavras que nós recebemos. Elas são cumulativas. O que vai acontecer nesse ano é que você vai ter, vai ser um ano de chuva abundante, de portas abertas, de aceleração. Vai ser um ano de restituição. E de tudo isso, o que é que Deus vai fazer? Vai multiplicar. Honestamente, eu estou com medo. Já falei isso muitas vezes para os irmãos. Eu não sei onde é que vai. Eu acho que vai se cumprir na minha vida o que está escrito em Malaquias 3, não é? Não vier sobre vós tamanha bênção que vocês não terão onde guardar. Eu, como não vou ter onde guardar, vou começar a ligar assim: teu filho, estás aonde? Passa aqui em casa, vem buscar isso. Não é? Gelilson, vem, passa aqui, tem uma arca. Não é? Fulano, vem aqui em casa, olha, recebi um cabaz, não chega, não tem onde guardar. Não é? Vai ser assim. Quantos querem viver isso também? Esse ano de 2026 nós vamos receber tanto, irmãos. Nós vamos começar a compartilhar uns com os outros. Vamos ligar para um e para o outro, não é? No nosso meio não vai ter mais gente com necessidade. Vamos começar a ligar para as outras células, para os outros lugares. Vamos ligar para a gente de outra igreja, para Via Busca. Começamos a oferecer cestas básicas, 150 cestas básicas. Passamos, na verdade. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Aqui, ao invés de 10, nós demos 11 cestas básicas. Já foram.
E aí, quando eles foram, né, eu fui lá para dentro, ainda tem cestas básicas. Eu vou ter que ligar para eles de novo, para virem a busca de mais cestas básicas. Por quê? Porque o Senhor nos deu nessa casa. Abençoamos os filhos da casa e vamos abençoar os da outra casa também. Isso é prosperidade. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Aleluia! Então a multiplicação está nas nossas mãos. É uma decisão nossa. Aquela mulher viúva viu multiplicação porque ela de fato creu na palavra, não é? Ela creu na palavra. Então é uma atitude sua. O que ela fez? Ela saiu a recolher muitas garrafas. Ou seja, teve uma atitude. Tenha uma atitude diante do Senhor. Amém? De semear, de crer, de declarar. Amém? De confessar. Esse é o ano de multiplicação na minha vida. O Senhor então vai te aumentar a capacidade. Vai te dar talentos que você não tinha. Deus vai abrir teus olhos para negócios que você não enxergava também. Deus vai aumentar graça sobre a sua vida. O teu patrão vai te ver com bons olhos. Falar nisso, cadê o Domingos? Eu estou orando por mais um aumento lá naquela empresa, Domingos. Que Deus nos ajude. Aleluia. Domingos é meu colega de trabalho. Você vê, olha Deus. Vai ser o ano de multiplicação. Deus vai fazer. Quantos creem? Quantos querem receber da parte de Deus? Amém? Então, outro catalisador é a unção. Quanto mais ungido você é, mais multiplicação acontece, não é? Pastor, então como é que eu faço para ter essa unção multiplicada? A vida da comunhão do corpo de Cristo. Com quem você anda determina muito o que você vai viver. O ambiente que você adentra determina muito o que você vai experimentar. O que sai da sua boca determina muito o que você vai colher. Mas o que sai da sua boca é resultado daquilo que está cheio no teu coração. Então a pergunta é, as pessoas que estão em volta do que enche o seu coração? Palavras são sementes. Quantos concordam comigo? Você tem um irmão aí para olhar para ele e falar, estamos juntos em 2026? Porque alguém que abençoa a sua vida, alguém com quem você pode contar em oração. A vida de comunhão da igreja traz unção sobre nós também, não é? Ouvir a palavra. Pastor, eu ouço muitas pregações na internet. Não é, você sabe que não é a mesma coisa. Você se enche de conhecimento, aí você começa a procurar o pastoreiro para fazer umas perguntas que não tem nada a ver. A asa do anjo tinha quantos metros? Não sei. Não sei, mas eu vi no YouTube um influencer a falar, vai lá perguntar para ele, não é? Mas a vida da igreja traz unção. Você aprende a ser um melhor marido, você aprende a ser uma melhor esposa, você aprende a ser um melhor empreendedor, você aprende a ser um homem mais respeitoso, um melhor funcionário, você aprende a ser um homem cada vez mais parecido com Jesus. E essa unção acelera multiplicação. Quantos dizem amém? Fala para quem está do lado, para de andar à toa, fala para ele. Amém. 2026, pelo amor de Deus, para de andar à toa. Deus quer trazer multiplicação. Amém. Deus quer trazer unção sobre a sua vida. Quando a unção se manifesta, multiplicação acontece. Quantos dizem aleluia? Quero ler esse texto com os irmãos. Ezequiel 47, do verso 1 ao 7. É uma leitura longa, mas vai explicar muito aquilo que você precisa para o ano de 2026. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada, falando um sonho de Ezequiel, uma visão de Ezequiel, a entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo. Água sai de onde, meus irmãos? Fala comigo, do templo. O templo aponta para a casa de Deus, amém? Não temos o templo, nós temos a igreja. Então a água saía do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa. Lado direito aponta para o lado do que, meus irmãos? Quantos lembram? O lado do favor. Quando Jesus disse para Pedro lançar as redes, agora era para que lado? Lado direito. Lá em Efésios nós fomos assentados à direita do Pai. Então aponta para o favor de Deus. Quantos dizem aleluia? Bem, a casa dava para o oriente, as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Continuando, ele me levou
exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Continuando. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Aqui, quando começou a caminhada, águas pelo tornozelo. Mas você vê que primeiro eles fizeram uma ronda, não é? Pelo tempo. Por outras palavras, relacionamento, circulação, conhecer as pessoas. Uma coisa que o pastor ele insiste muito: olha o irmão que está do teu lado e fala não sei o que, não sei o que. Eu sei que no teu coração você fala, de novo, pastor. Mas tem duas coisas. Primeiro, você vai conhecer o irmão do lado. A segunda coisa é que você vai conhecer o irmão do lado. Aleluia. Vocês não... gente. Aprendam, fiquem atentos. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça. Amém? Mas ele então entra para a água. A água estava pelo tornozelo. Continuando. Olha só. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que davam pelos lombos. Agora, não, perdão. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Medida maior, já acrescentou. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Continuando. Mediu ainda outros 1000. É muito 1000, Jesus. E era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham feito o que, meus irmãos? Crescido. Águas que me deviam passar, que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar, porque a unção transbordou. Aleluia. Verso 6. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Verso 7, olha o que diz: tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvore de um e de outro lado. A leitura é longa, nós vamos parar por aqui, mas continuando, a Bíblia fala então que por onde esse rio passa, ou passou, não é? Os peixes voltaram a aparecer. Começou a ter toda espécie de peixes. Ao seu redor, árvores começaram a nascer. Por quê? Porque é o rio da vida do Senhor. Por outras palavras, quando você é cheio da unção, você transborda em vida. Vida. Você deixa de ser aquela pessoa amarga, difícil, que ninguém suporta, que ninguém tolera. Então, às vezes, o que é que falta? É vida. Só falta vida. Só falta unção. E a unção traz multiplicação. Quantos dizem aleluia? Fala para quem está ao teu lado agora, profetiza na vida dele que 2026 lhe traga muita vida. Fala para ele, do teu lado esquerdo e do teu lado direito vai ter bom testemunho. Fala, quando você abrir a boca, a vida vai fluir do seu interior. Fala aí, muitos vão crer. Esse é Deus que você serve. Quantos dizem aleluia? Você pode aplaudir ao Senhor. Fique em pé no seu lugar, por favor. Amém? Esse é um ano de multiplicação. Seja grato. Valorize a unção. Busque a unção do Senhor. Eu quando vejo, eu declaro já, isso é por hora, Senhor, isso é por hora. Mas valorize. Deus vai abrir portas, amém? Deus vai multiplicá-lo para honra e glória do seu santo nome. Tem 3 coisas que nós fizemos no culto da virada, não é? Além da oração que já fizemos, nós apresentamos os nossos agradecimentos, os nossos alvos e a nossa oferta de primícias. É a oferta que nos representa. Então, o que é que nós fizemos? Nós separamos uma oferta especial mesmo. Eu ouso dizer que é a melhor oferta do ano. Ao menos é o que eu tenho como prática. A melhor oferta do ano. Não é dízimo. É a melhor oferta do ano. Essa é a minha maior oferta. E essa oferta vai me representar. Vai me representar. E nós apresentamos como semente diante do Senhor. Mas lembre-se, não faça com acusação. Faça por fé. Uma coisa que eu falo sempre que eu estou aqui a fazer oferta com os irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então faça por fé. E declare, essa é uma semente. Essa minha oferta aqui é uma semente.
Deus vai me dar muito mais. Não uma barganha, não uma troca, mas é que primícias mostram quem é que está em primeiro lugar no seu coração. Que seja o Senhor. Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas que serão acrescentadas? Não é? Que Jesus fala: os ímpios é que andam atrás dessas coisas. Preocupação com o que é vez de comer, vestir e beber. Tudo isso não vai faltar, pelo contrário, você vai ter abundância da parte do Senhor. Amém? Quantos querem viver um ano de multiplicação? Que você aprenda a semear. Amém? Deixa eu te contar o que vai acontecer com a videira quilamba no ano 2026. Nos primeiros meses, Deus vai adicionar. Mas depois o Senhor vai começar a multiplicar. E no final do ano nós vamos ter uma grande multiplicação. Amém? Vamos falar juntos? Fala comigo. Adição, multiplicação e grande multiplicação. Agora, o que vai acontecer na sua vida se você está conectado à videira? Fala comigo. Na minha vida vai ter adição, multiplicação e grande multiplicação. Agora você vai fazer de forma diferente. Procure alguém para contar para ele o que vai acontecer contigo. Fala para ele as coisas que vão acontecer na tua vida. Você tem que falar com vontade, pelo amor de Deus. 2026, Deus vai adicionar, Deus vai multiplicar e Deus vai trazer uma grande multiplicação. Aleluia! Quantos creem que vai ser assim? Aplauda o Senhor Jesus nessa manhã. Glória a Deus. Aleluia. Pega o seu envelope aí, por favor. Bernarda, vê só a minha parte. Open up. Isso. Se você for fazer oferta agora, nós temos o tempo ali. Nós temos também esse banco que nós estamos a usar. E esse é um outro fregado. Você fazer a sua oferta. Vou dar alguns minutos. Se você já preparou, tudo bem. Do contrário, don't play. Você pode fazer a transferência, você pode passar ali no TPA. No TPA eu vou pedir um favor aos irmãos. Como nós queremos aferir a arrecadação de cada prédio, porque nós queremos dar destinos muito específicos a essas ofertas. Estamos a passar por uma situação muito triste em relação ao prédio da videira da Latona. Tem um outro cesto na minha sala também, então eu queria que um cesto ficasse desse lado e outro cesto desse lado. Mais para lá. Isso. Bem, infelizmente, vocês sabem, nós sempre tivemos dificuldades de ter um prédio de igreja no Talatona. E recentemente, o dono do prédio, que nós alugamos no Talatona, pediu o prédio, porque quer vender um valor muito alto. Então nós estamos à procura de um outro lugar para arrendar para a igreja do Talatona, que muito nos abençoa. Amém? A igreja com o nosso pastor Nelson apacenta diretamente. Então, assim, estamos um tanto, claro, confiantes no que Deus vai fazer, mas ao mesmo tempo tentando preparar um lugar para receber a igreja do Talatona. As negociações parece que voltaram com o dono, mas entretanto o preço subiu, não é? Mas nós, como vinha, nós vamos de fato ser uma bênção, né? Para todas as igrejas, mas num momento muito pontual para a igreja do Talatona. A região é caríssima, essa região também é uma grande bênção para nós, naquela região do país. E termos uma igreja lá é muito necessário, é muito estratégico também. Mas também porque é uma questão espiritual. A palavra fala que as portas do inferno não contra nós não vamos entregar aquele território para o diabo. Quantos concordam comigo? Então temos um destino, nós queremos aferir a arrecadação. Se você passar o seu cartão ali, pega uma esferográfica, por favor, e no papel escreva o valor, porque está com um problema na impressão antiga. O TPA de Dubai, não consigo fazer nada, aleluia. Mas eu preciso que você coloque lá o valor, amém? Se você fez uma transferência de oferta de primícias, manda para mim o comprovativo, não manda para ninguém, manda para o pastor Hélio. Os irmãos têm meu número, né?
Não tiver, você pode, por favor, pedir ao seu líder, ao seu irmão. Tem como projetar o meu número também? Se puder, por favor, pode projetar o meu número. Aí você manda para mim no WhatsApp o seu comprovante de oferta. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos aí, por favor. Vamos orar pelos nossos alvos. Se você está fazendo oferta, fique em paz para fazê-lo. Daqui a pouco nós vamos cear. Para que seu envelope de oferta de primícias? Pastor, eu vi, mas vim desavisado. Nós temos mais envelopes ali atrás. Sei que eu já pedi para fechar os olhos, mas você pode abrir. Se você não tem envelope, você pode levantar a mão. Amém? Os servos vão levar para ti. Não, vocês estão childs, né? Adultos, jovens e adultos. O vosso envelope é diferente. Por favor, se você quer, temos envelope de primícias. Você não precisa fazer de repente também. Você pode levar para casa. Você pode levar para casa e trazer nesse domingo. Vai ser o primeiro domingo do ano. Então você pode preparar sua oferta, leva para casa e traga. Escreva os seus alvos, os seus agradecimentos. Dentro do envelope, não são esses envelopes, tem envelopes lá de primeiro. Tem oferta normal também, mas a oferta de primícias tem uma lista lá dentro de alvos. Escreva os seus alvos. Por quê? Deixa eu te contar o que vai acontecer ao longo do ano. Ao longo do ano, nas nossas reuniões de pastores, nós vamos orar pelos alvos de todos os irmãos. Então é importante que você coloque os seus alvos por escrito. Tira uma fotografia antes de selar, pelo amor de Deus, não é? Porque uma vez entregue vai pertencer aos pastores. Nós vamos orar pelos teus alvos. Pastor, eu devo colocar o nome? Não é necessário. Se você quiser, coloque, mas não é necessário, amém? Se você colocar é bom, que nós conseguimos orar nominalmente. Aí você apresenta as suas necessidades e os pastores vão orar. Temos envelopes normais de oferta também, você pode pedir. Delfino, tem gente aqui. Lúcia, aqui a Adélia. Ok? Amém? Tem alguém que queria ter um envelope normal de oferta, levanta a mão e não recebeu. Oferta normal, levanta a mão. Tem gente ali atrás, tem gente aqui também, o Bisley, tem o Alves aqui também. Oh Deus. So enough. Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar pelos vossos alvos. Você está com o seu envelope aí de primícias, com os seus alvos escritos. Talvez você ainda não escreveu, mas você está com o envelope aí, levante ele, por favor. Vamos consagrá-los ao Senhor. Senhor Deus, nessa manhã, nessa madrugada, nós consagramos diante do Senhor os nossos alvos. Nossos alvos familiares, de saúde, de finanças. Apresentamos diante do Senhor. 2026 será um ano extraordinário, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos que teremos resposta de tudo quanto escrevemos aqui. Tudo será escrito, será feito. Pai, nós oramos por salvação também. Vai ser um tempo de salvação. Nós oramos para que muitos sejam alcançados. Essa casa está sendo preparada para recebê-los, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nós declaramos que será um ano extraordinário da bondade do Senhor multiplicada sobre nós. Casas serão cheias de tudo. Pai, nós te pedimos, não permita que a arrogância e a avareza entrem no nosso coração. Pelo contrário, que aprendamos a ser generosos. Generosos, Senhor. Multiplique a nossa fonte. Multiplique a nossa sementeira. No nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Traga a sua oferta, por favor. Vocês prepararam para a sua oferta? Vou trazer a sua oferta, irmão. Os servos vão me ajudar a servir a ceia. A equipa de louvor me ajuda. Irmão, eu sei que você está cansado, mas pensa comigo, o pastor pregou a palavra inteira de pé. Então você pode ficar só mais um pouquinho de pé. Nós já vamos encerrar. Vamos fazer a ceia. Tem como levantar?
Simplícia. Reverência, assim que nós falamos em igrejas tradicionais. Né? Reverência. Ajuda quem está aí do teu lado. Talvez ele está cansado só. Levanta ele. Fala, já vamos encerrar. Amém. Glória a Deus.